Oi, eu vou fazer um breve resumo sobre a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. E antes de começar, eu queria pedir desculpa pela qualidade da câmera e pela qualidade do áudio também. A câmera do meu celular, ela deu uns probleminhas e eu optei por gravar pelo notebook, então por isso vai estar meio sem qualidade. Bom, vamos lá. Dona Glória, após perder o seu primeiro filho, ela faz uma promessa para Deus que se o segundo filho fosse homem, ele seria padre. Ou seja, ela colocaria ele no seminário. Bentinho cresceu e Dona Glória colocou ele realmente no seminário. Só que Bentinho não tinha vocação nenhuma para ser padre, do fato de que ele tinha um amor por Capitu, então já não dava certo. No seminário, Bentinho conheceu o Escobar, eles acabaram se tornando melhores amigos e juntos eles conseguem convencer os seus pais que tirem eles do seminário. E eles conseguiram. Um tempo depois, Bentinho se casou com a Capitu e Escobar se casou com a Sancha, que é a melhor amiga da Capitu. Bentinho e Capitu, eles tiveram um filho chamado Ezequiel, só que Bentinho ele se questionava da paternidade do Ezequiel pelo fato que ele se parecia muito com Escobar, então ele ficava meio confuso, de certo modo. Um dia Escobar vai nadar e ele acaba morrendo. E Capitu ela age de um jeito estranho no velório e foi aí que o Bentinho realmente começou a desconfiar mais sobre um adultério. Ele começa a suspeitar de um adultério da Capitu com o melhor amigo. Então ele fica se questionando bastante sobre esse fato. Bentinho ele manda a Capitu e o Ezequiel para a Europa, dando a desculpa de um tratamento de saúde. Então Capitu e Ezequiel eles vão para a Europa. Logo um tempo depois, a Capitu morre e o Ezequiel ele morre em Jerusalém. Um tempo depois também, Bentinho ele vai a uma peça de Shakespeare chamada Otelo, e depois disso ele se torna uma pessoa endurecida e amarga. Agora eu vou falar sobre a minha opinião do livro e o que eu achei realmente. Bom, Dom Casmurro é um livro que cai bastante no Enem, então eu acho importante todos os alunos, não só de ensino médio, lerem. Ele traz assuntos que devem ser abordados realmente em conversas, etc. E também traz o questionamento se Capitu realmente traiu o Bentinho. Eu acredito que se tivesse os dois lados da história, realmente seria melhor pra gente compreender. Mas ainda fica esse questionamento. E eu gostei muito do livro. Eu achei bem interessante o enredo. É uma obra realmente muito, muito boa. E é isso. Um beijão. I think you should know that I won't let it go. It was like a million times I'm singing a lullaby, and I think you should know that I won't let it go. I thought that it was enough, but I don't wanna say goodbye, and I think you should know. It was hard to say. Every minute that we spent together doesn't matter for you. It's a lie, you're a liar. Every time you wanna walk the door, I don't blame you. I don't blame you. And I think you should know
Bento era filho de Dona Glória, uma mulher meiga e bondosa. Morava em sua casa em Monte Cavalos com seu tio Cosme e sua prima Justina, os dois eram viúvos. Eles também moravam com um rapaz chamado Josadias. Dona Glória, quando perdeu seu primeiro filho, fez a Deus uma promessa, a qual se Deus desse a ela um filho, esse iria para o seminário quando tivesse idade e depois se tornaria padre. Então Bento nasceu, o tempo passou e quando havia completado seus 15 anos, Dona Glória lembrou da promessa que fez a Deus. Bento, preocupado com a notícia e com sua partida, foi falar com sua amiga da infância, Capitu, a qual ficou abalada. Desde então, os dois começaram a pensar em formas de como evitar essa separação. De tanto pensar, tiveram a ideia de pedir a Josadias, o qual morava em sua casa, para que ele fizesse algo para ajudar a eles. Com o decorrer dos dias, Bento foi visitar Capitu, e nesse dia conversavam. E conforme andava a conversa, Bento começou a pentear os lindos cabelos de Capitu. Quando terminou, os dois se olharam e, por fim, se beijaram. Esse amor entre os dois era desde a infância, porém, agora só aumentava e começava a ficar cada vez mais forte. E foi numa tarde em um dia lindo que Bento e Capitu juraram um ao outro que iriam se casar. O tempo passou depressa e chegou a hora de Bento ir ao seminário. Lá no seminário fez novas amizades e um de seus amigos era Escobar, o qual foi o único amigo que Bento conseguiu ter confiança e contar sobre sua jura feita com Capitu. No seminário passavam a semana e retornavam aos sábados. Com o decorrer do tempo, Dona Glória e Capitu começavam a se aproximar cada vez mais uma da outra, o que deixava Bento feliz e pensar que sua mãe aprovaria o amor dos dois. Dias depois, seu amigo Escobar começou a frequentar sua casa, o qual conquistou a família de Bento e se tornou amigo de Capitu também. Bento e Escobar estavam cada vez mais próximos e compartilhavam segredos e várias histórias entre si. O tempo passou e Bento começou a demonstrar ciúmes sobre Capitu, a qual, uma vez estressada pelo excesso de ciúmes, disse que se houvesse desconfiança mais uma vez, ela iria romper o juramento. Com tudo isso, Dona Glória sentia falta de Bento em casa e começou a ter novos planos em sua vida. Com isso, rompeu a promessa que teria feito com Deus. Trouxe Bento para casa novamente e adotou um órfão e esse levou para o seminário. Bento, aos seus 22 anos, estava casado com Capitu, era bacharel em Direito e morava em Tijuca. Seu amigo Escobar acabou casando com Sacha, a qual era a melhor amiga de Capitu, e foram morar em Flamengo. Com o passar do tempo, Escobar virou pai de uma menina doce e linda. E logo depois, Bento ficou pai de Ezequiel, um garoto rebelde. Os anos passaram e Escobar veio a falecer. No seu velório, amigos e familiares ficavam muito abalados e chorando. Bento começou a qual demonstrava um sentimento certo e estranho, porém não havia chorado, então deixou de lado. Sacha, esposa de Escobar, pegou sua filha e foi embora para o Paraná. Longos anos depois, conforme Ezequiel ia crescendo, seu jeito de falar, sua forma de rir, fazia Bento relembrar de seu falecido amigo Escobar. Desde o velório, Bento vem escondendo seus ciúmes e uma certa dúvida de traição, a qual podia concluir em seu filho Ezequiel, que tinha traços e jeitos de Escobar. Bento, cansado de tudo, atordoado com a vida e suas dúvidas, pensa em se suicidar, o qual tentou, mas acabou desistindo desse plano. Várias coisas aconteceram depois disso. Seu filho já moço lembra Escobar, seu amigo falecido. O tempo passou, Capitu veio a falecer.
e com isso Bento fez seu papel de pai. Financiou uma viagem para Ezequiel, que tanto queria ir à Grécia e ao Egito e à Palestina, pois amava a arqueologia. Ao fim, Ezequiel morreu de febre tifoide. Foi enterrado em Jerusalém com as palavras: Tu eras perfeito nos teus caminhos. Com isso, Dom Casmurro concluíra que sua melhor amiga, vulgo Capitu, e seu amigo Escobar foram unidos pelo destino e os enganaram. Boa noite, professor. Meu nome é Pablo, da turma 202 do Zélia. E hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Vidas Secas. Ele trata de uma família, que tem o Fabiano como pai, a Vitória como a esposa dele e os 2 filhos. E eles têm um cachorro, uma cadela no caso, com o nome de Baleia. Então eles são uma família lá do Nordeste do Brasil e eles tentam melhorar de vida no Nordeste, trabalhando lá. Então eles chegam numa fazenda e lá o Fabiano ele busca trabalho, mas ele tem um patrão muito ruim que explora ele, quase escraviza. Quase escraviza ele por conta que maltrata muito, né? Ele maltrata demais o Fabiano e o Fabiano não tem muito conhecimento. Então ele tem a Vitória como esposa e ela é uma mulher, ela tem muita fé, tem muitos planos e ela ajuda ele um pouco. E ela sempre tenta avisar ele sobre os trapaceiros, né? Que tenta tirar vantagem da falta do conhecimento do Fabiano. Então ela tá ali para dar um suporte para ele. E o livro ele tem 13 capítulos e não precisa, eles são capítulos, como é que eu posso dizer, independentes. Um capítulo não precisa do outro para ser lido. Eles podem ser lidos na ordem que o leitor quiser. E no final do livro é como se fosse o começo. O livro inteiro eles tentam melhorar de vida, buscar uma vida melhor, mas pela falta talvez de oportunidades, eles não conseguem e o livro acaba como termina, eles ainda procurando tentar melhorar de vida. E é isso. Vidas Secas. Uma família nordestina, o pai, a mãe, 2 filhos, um cachorro chamado Baleia e um papagaio. Na caminhada, o papagaio serviu de alimento para a família. Depois de um tempo na caminhada, encontrou uma fazenda. Depois o dono chegou e Fabiano teve que trabalhar lá para poder ficar. Depois de um tempo, Fabiano teve uma discussão com um soldado e acabou sendo preso. O sonho de Sinha, Vitória, era uma cama confortável, mas nunca conseguiu. E do filho mais novo era ser um vaqueiro e fumar cigarro. O mais velho era o mais curioso e queria descobrir sobre a palavra inferno. A família tinha medo da seca, pouco dinheiro e muitas dívidas. A cachorra Baleia acabou ficando mal, assim eles sacrificaram ela. Com a seca, a família continuou sua caminhada. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Uma família nordestina formada pelo pai Fabiano, a mãe Sinha Vitória, 2 filhos, um cachorro chamado Baleia e um papagaio caminham em busca da sobrevivência na seca. Na caminhada, o papagaio serviu de alimento para a família. A família encontrou uma fazenda, mas logo surgiu o dono da fazenda e Fabiano teve que trabalhar para poder ficar. Em uma discussão com um soldado, Fabiano foi preso. O sonho de Sinha Vitória era uma cama confortável, mas nunca conseguiu. Já o sonho do filho mais novo era ser um vaqueiro e fumar cigarros. Já o filho mais velho era curioso e procurou saber mais sobre a palavra inferno, mas logo associou com as coisas ruins.
A família tinha medo da seca, pouca renda e muitas dívidas. Baleia ficou debilitada e Fabiano decidiu sacrificá-la. Com a seca e a triste morte de Baleia, a família continuou sua caminhada triste. Oi, eu sou a Gabriela Darda e hoje eu tô aqui para apresentar um livro que cai muito no Enem, que se chama Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu espero que essas informações que eu passe ajudem um pouquinho. Vamos começar listando os personagens da obra. Em primeiro lugar, a gente tem a baleia. Mas tu tá achando que é aquela baleia que vive no mar? Não é aquela baleia. É uma cadela, e essa cadela é tratada como se fosse membro da família. Ela pensa, sonha e age como se fosse gente. Em seguida temos sim a Vitória. Ela é a mulher de Fabiano, é batalhadora, mãe de 2 filhos, inconformada com a miséria que vive, é esperta, tem conhecimento, sabe fazer contas e sempre alerta seu marido sobre possíveis trapaceiros. Temos o Fabiano, que é um vaqueiro rude e sem intuição, que não possui a capacidade de se comunicar com as pessoas pela falta de escolaridade. Vive se lamentando por ter que viver como um bicho. Ora, sente-se orgulhoso, pois sobrevive às adversidades do Nordeste, ora se reconhece como um animal. Ele vive tentando arranjar um emprego para conseguir levar água e comida à mesa, porém ele bebe muito e perde dinheiro em jogos. Temos 2 filhos. O filho mais novo admira a figura vaqueira do pai, integrada na terra em que vivem. O filho mais velho não quer essa vida sofrida do sertão, mas sim descobrir o sentido das palavras, por isso ele recorre mais à sua mãe. Por fim, temos o patrão, que era um fazendeiro desonesto que explorava seus trabalhadores e que contrata Fabiano para trabalhar em sua fazenda. O livro basicamente fala sobre uma família de retirados que são obrigados a se deslocarem para fugir das consequências da seca. Possuindo 13 capítulos, a obra não possui linearidade temporal e os capítulos podem ser lidos em qualquer ordem. Porém, os capítulos Mudança e Fuga podem ser lidos em sequência, pois apresentam o fechamento de um ciclo. Essa obra foi escrita em 1938 e se encaixa no quadro do regionalismo. A narrativa é feita em terceira pessoa. Retrata a realidade brasileira da época, que era repleta de injustiças sociais, fome, seca e miséria.
Podemos observar que o autor utiliza um estilo seco que se expressa pelo meio de economizar os adjetivos, transmitindo a aridez do ambiente e seus efeitos para as pessoas que ali estão. Então, esse foi um pouco do que eu descobri sobre o livro do Vidas Secas e eu recomendo muito vocês lerem porque esse livro, querendo ou não, cai no Enem e ajuda todo mundo que quiser fazer. Então, é isso e espero que tenham gostado e aprendido um pouco da história. Até mais!